Paz do Senhor, irmãos. Como sempre, muito nervoso, mas agradecendo o privilégio e a oportunidade de estar aqui para compartilhar aquilo que Deus tem falado no meu coração. Desde o final do ano, quando o Dé falou o tema que era esperança esse ano, eu já comecei a meditar e Deus foi falando muitas coisas no meu coração. E quando você olha o tema esperança, você fala assim, Deus, agora vai ser mais tranquilo, né? Esperança. E aí eu comecei a meditar e Deus foi cortando o meu coração, foi me desfazendo. E eu espero sinceramente, meu pastor Ale, que essa palavra corte o coração de vocês igual cortou o meu. Talvez seja a vez que eu estou aqui mais que com o coração quebrantado sobre a palavra a respeito de mim mesmo. E eu espero que alcance os irmãos, amém? Eu queria afirmar algumas bases, lembrando o que já foi ministrado sobre esperança até aqui no nosso ano. Eu vou falar algumas coisas e vamos ver se a gente consegue lembrar, para a gente quebrar o gelo e ficar mais calmo. Quem foi que ministrou sobre isso, né? Vamos ver se a igreja está atenta ao que foi ministrado até aqui. Primeiro eu queria abrir João 14, 6. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai, senão por mim. Quando eu penso em esperança, vem esse versículo ao meu coração. De que é a minha verdadeira esperança? Alcançar o reino dos céus. Jesus é a minha verdadeira esperança. E isso tem remoído o meu coração. Quando nós começamos os temas da esperança, algum pregador pregou aqui uma mensagem que, no meio da mensagem, dentro do meu contexto, eu sempre anoto, eu sou igual ao tio Ké, eu vou sempre anotando, né? O que vão falando e depois eu vou lendo, vou esmiuçando. E teve uma parte de uma mensagem de um dos ministros que ele abriu em Jeremias 29, 13 e diz assim, se me buscarem de todo o coração e me encontrarão. Aí eu anotei. Temos que buscar o Senhor de todo o nosso coração, só assim para ter esperança para nós. A esperança é uma escolha. Podemos firmá-la onde nós quisermos. E aonde temos firmado? Temos firmado em Cristo? Vocês lembram quem ministrou isso? Alguém lembra? Foi o nosso pastor Dé. Ele ministrou isso. Onde temos firmado a nossa esperança? Romanos 14, 7 e 8 diz assim. Qual é a nossa única esperança, né? Vamos ver se a gente lembra quem ministrou. Pois não vivemos nem morremos para nós mesmos. Se vivemos, é por honra ao Senhor. E se morremos, é para honrar o Senhor. Portanto, que vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Nossa esperança é uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus, que se esvaziou e pagou um alto preço por nós. E um dia tudo vai voltar ao seu lugar, restaurado. Por isso temos que viver para a sua glória. Alguém lembra quem ministrou isso? Tio Ké. Não. Uma outra ministração no livro de Ruth. Ruth Noemi nos mostra que a esperança não morre. E que para ter esperança eu tenho que amar, se não amamos, não temos esperança. E a nossa expectativa tem que estar na volta de Jesus. Alguém lembra quem ministrou? Ale, vocês chegaram. Sei que eu estava sozinho. Ezequiel 37, 1, 2 e 3. O vale dos ossos secos. A mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte e completamente secos. Então ele me perguntou: filho do homem,
Acaso esses ossos podem voltar a viver? Respondi: só o Senhor soberano, só tu sabes. Deus coloca ordem no caos, mesmo sem entendermos. Nas horas mais impossíveis, temos que manter nossa esperança inabalável. Alguém lembra? Boa, mano James. Aí ele falou, rodou, caiu, falou, rodou, caiu. Mas foi bênção. Amém? Viu que eu tô ficando mais calmo. João 8:32. Então conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é a nossa verdade absoluta. E o pecado quer nos aprisionar longe dessa esperança. Mas Jesus, que é a verdadeira esperança, nos liberta. Alguém lembra? Amém, pô? 1 Coríntios 15:19. Se a nossa esperança em Cristo vale apenas para essa vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Nossa esperança não pode se limitar a essa vida. E quando pecamos, temos que correr para Deus, não correr de Deus, pois Ele é a nossa esperança. Alguém lembra? Nosso pastor. Foram as mensagens que eu anotei e que falaram bastante comigo. Eu queria agora que a gente estabeleceu aonde nós estamos todos na mesma página. Queria perguntar para alguma pessoa corajosa, eu sempre quis fazer isso. E eu até pensei numa pessoa, deixa eu ver se ele está aqui. Cadê o Gleicinho? É, porque ele sempre faz isso com nós, né? Ele tá com o microfone na mão e ele fica ameaçando todo mundo, né? Vou chamar um aqui. Mas ele não tá bom, escapou. Queria chamar uma pessoa corajosa. Pode ser do seu lugar, não tem problema. Que fizesse um resumo de 10, 20 segundos sobre o que nós aprendemos até aqui sobre esperança. Temos um voluntário? Pode ser você, Tiagão? Vem cá. Resumo de 20 segundos. Pastor, tô chamando aqui o pessoal, não é não, né? Vou fazer 2 perguntas para você. Vou deixar você ler. Você se preparar. O que tem roubado? Vou perguntar pro Tiagão, para ele falar um resumo do nosso tema. E vou perguntar para ele o que tem roubado a esperança da vida dele. O que atrapalha ele a caminhar rumo à esperança. A paz do Senhor, amém? Teve uma piada aqui interna ontem. Amém, queridos? Amém. O que eu aprendi até aqui sobre esperança? Esperança não é somente estarmos aqui no domingo, louvando, pulando, adorando e exaltando ao Senhor. É uma bênção receber do Senhor, mas para mim esperança, e é algo que eu ministrei na quinta-feira um pouquinho, é o que nós fazemos com ela depois que nós saímos daqui. A quem nós alcançamos com a esperança que temos recebido. A quem nós temos alcançado com a esperança que Deus tem nos dado todos os dias. E algo que pode, assim, que tem tentado roubar a minha esperança em particular, é eu mesmo. Meus próprios medos, minhas preocupações, os meus anseios, a vontade de querer fazer algo e conquistar algo e ver que aquilo ainda está um pouco distante. Isso, às vezes, rouba um pouco a minha esperança. Mas Deus tem falado comigo e tem ministrado ao meu coração que só depende de mim. Amém, pastor? Levei um puxão de orelha na sexta-feira à noite e finalizei a noite com dorme com Deus. Vai pensar, vai refletir. Amém? Mas Deus ele é bom, queridos, porque é um sinal de que Ele nos ama. É um sinal de que Ele está preocupado
pelo caminho que nós estamos tomando. Então, assim, hoje o que pode roubar a minha esperança, eu tenho lutado contra e tenho vencido aos poucos e tenho conquistado. Amém? Amém. Sabe, irmãos, muitas coisas tentam roubar e acabam roubando a nossa esperança, Dudu. A gente aprende aqui, a gente medita junto, Tati, a gente evolui, mas de fato chega segunda-feira e acaba algumas coisas roubando a nossa esperança. Mas se tem uma coisa que rouba a nossa esperança, e eu acho que ela é a campeã de tudo que nos tira do caminho, de tudo que nos faz regredir, de tudo que nos faz dar passos para trás, são os nossos desejos. São os desejos dos nossos corações. E eu não estou falando aqui que é pecado desejar, não é isso, porque nós somos criados com esse sentimento de desejo. A pastora ministrou na terça, né? Teve alguma coisa nesse sentido, de que o sentimento é verdadeiro. Mas o que tem sido o alvo do nosso desejo? Essa é a questão da mensagem, sabe? Que se nós estivermos desejando sermos mais cheios de Deus, fazer o bem, crescer na palavra, amar mais os nossos irmãos, cooperar mais uns com os outros, ler mais, tá amém, tá ótimo. Mas a verdade é que os nossos desejos não são só esses. Na verdade, raramente são esses. É fácil a gente ter esse desejo aqui no domingo. Mas qual que é o desejo do nosso coração no resto da semana? O que nós temos desejado no nosso dia a dia? Nós sabemos a verdade, mas nós não vivemos ela 100%. Primeira Coríntios 6:12. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. E quando o Senhor falou comigo, pastor, sobre o desejo, eu fui pesquisar o que é o desejo no ser humano, o que o mundo diz sobre o desejo. Eu achei algumas coisas, eu queria compartilhar com os irmãos, e eu queria que vocês prestassem muita atenção, para a gente chegar no final da mensagem entendendo todo o contexto do que Deus está querendo falar. Desejo. Ato ou efeito de desejar. Tendência da vontade. A busca ao conhecimento. A posse ou desfrute de alguma coisa. Anseio ou carência consciente. Querer. Vontade. Anseio veemente de alcançar determinado objetivo. Ambição. Cobiça. Existe um movimento no Japão, um movimento filosófico, chamado, eu não sei se a pronúncia é essa, depois a gente pode pesquisar, Seisho não lê, não sei falar, que significa lar do progredir infinito. E é pregado que o ser humano possui 5 desejos fundamentais: ser conhecido, ser amado, elogiado, livre e útil. Que quando esses desejos são satisfeitos, o homem aí sim encontra razão de viver. Acredita, tá? Muitas vezes nós estamos querendo participar desse movimento do que seguir a Jesus. E a palavra nos ensina totalmente ao contrário do que isso. A verdade é ao contrário, quando nós livramos desses 5 pontos, aí sim encontramos a razão de viver, que é Cristo. Quando nós abrimos mãos de ser elogiado, de ser útil, de ser reconhecido, de ser amado, aí sim nós estamos conhecendo ao Senhor. Mas muitas vezes, nós estamos querendo participar desse movimento.
Aí nós estamos aqui, mas só pensando, alguém me viu? Ninguém me elogiou ainda. Nossa, eu trabalhei tanto na obra essa semana. Nossa, eu tenho feito tanto há tanto tempo e o pastor levantou outros diáconos. Ó, desculpa. Amém, mas não desculpa não, né? Você serviu, amém. Porque nós estamos focados nessas 5 coisas, Fabão. Queremos ser útil. E nós queremos ser útil para tomar tapa nas costas. A gente sempre brinca, eu, o pastor, o tio Ké, quem mais? Acho que o James, que quando a gente acaba de ministrar aqui, a gente lembra o outro que não somos nós, que é Deus. Então o tio Ké ministra, ele acaba de ministrar, eu falo assim, você realmente é o melhor, hein? Ele já fala, sai diabo. A gente brinca, mas é para lembrar, Cris, que não somos nós, que se a gente está fazendo isso aqui, querendo... Se o desejo do nosso coração for para ser aplaudido, para ser reconhecido, para receber um cargo, está tudo errado. Se os ministros de louvores estão aqui e no final estão esperando um aplauso, se o desejo do coração, Nath, Tati, é receber alguma coisa de outros homens aqui na terra, está tudo errado. O desejo por esse mundo mexe com as nossas emoções. Faz com que a gente viva como se estivéssemos mortos e morra como se não estivéssemos vividos. Faz com que a gente ame o pecado e odeie o pecador. Faz com que estejamos aqui num culto como esse, mas não estejamos. Estejamos de verdade aqui. Será que nós estamos aqui de verdade? O desejo mexe com nós. Tiago 1, 13 ao 15. Eu queria que a gente lesse juntos esse. No 3 a gente lê? 1, 2, 3. E quando vocês forem tentados, não digam, essa tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem dos nossos próprios desejos, e nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz do pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Nós estamos desejando. Qual é o desejo do nosso coração quando nós estamos aqui? Nós nos preparamos de manhã. Quando eu jogava, a gente tinha concentração e tudo daquele momento para lá era focado no jogo, sabe? Eu tenho um amigo que dava 24 horas antes do jogo, Cris, ele desligava todos os celulares, tudo. É o Xandão, aquele meu grande amigo. Ninguém conseguia falar com ele, tá? Tipo, poderia morrer alguém da família dele. Ele não atendia, porque ele estava focado no jogo. Ele estava desejando aquele momento ali. E nós, irmãos, o que nós estamos fazendo no sábado à noite antes do culto? Nós não estamos nem preocupados se o que a gente tem feito vai nos ajudar a prestar cultos ao Senhor. Nós estamos dormindo 4, 5 horas da manhã e chega aqui a gente está cansado, a gente não lê uma palavra, a gente não prepara nada. Se nos chamam, a gente está sempre com cara de surpreendidos, porque a gente nunca tem nada preparado. Nós não fazemos aquilo que tem que ser feito na véspera do jogo. Um jogador na Europa, eles estão abolindo a concentração, porque o jogador fica muito tempo longe da família, né? Aí eu vi uma entrevista essa semana do Fernandinho, um volante. Eu nem ia falar isso, não tem nada anotado aqui disso aqui. O Fernandinho, não sei se você viu a entrevista, ele chegou um treinador novo no Atlético Paranaense e falou pra ele assim, um treinador português, falou assim, e aí, como que é aqui? Aí ele perguntou ao treinador, você gosta de concentrar? O treinador falou, por quê? Porque aqui a gente não gosta. Mas a cultura do país é que se não concentrar,
O jogador vai para balada, pronto, e não consegue desempenhar o melhor futebol. E ele falou assim pro treinador: mas se ninguém começar a quebrar essa cultura, nunca vai ser quebrado. Então, o que ele sempre fala é: prefere proibir do que ensinar. Já pensou se a gente estipulasse aqui antes do culto sábado de concentração? Eu acho que o culto seria melhor, né? Porque nós estaríamos aqui de verdade. Mas é melhor proibir ou ensinar? Ensinar, então Deus tem nos ensinado. Então a primeira lição de hoje é essa. E nem estava aqui, ó. Vamos nos preparar para o nosso culto, para o nosso ajuntamento. Vamos desejar estar aqui. Amém, irmãos? Todo mundo está comigo? Eu tenho mais um tempo, pastor? Tem, né? Tá bom. Tem almoço. Atrás aí, abaixa o fogo. Queria falar um pouco sobre o que os desejos do mundo, quando substitui a nossa verdadeira esperança, pode nos causar. Porque a verdade é essa, Manoel. Os desejos do mundo têm sufocado a nossa esperança. É tanta coisa, nós somos bombardeados por tanta coisa que tem sufocado a nossa verdadeira esperança. Gênesis 2, 16 e 17. Mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Adão foi formado sem pecado, era eterno, tinha uma vida plena, contato direto com Deus. Adão e Eva eram perfeitos, e Deus deu apenas um mandamento: não coma da árvore do conhecimento. Estava tudo bem, até que apareceu a serpente. E ela convenceu a Eva que o que Deus tinha dito sobre morrer não era verdade. E eles passaram a acreditar nisso. Gênesis 3, 6 e 7. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que lhe daria. Assim tomou o fruto e comeu. Depois deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento seus olhos abriram, e eles perceberam que estavam nus. Por isso construíram folhas de figueira, costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. A mulher desejou. E a partir desse momento tudo mudou. Eles conheceram que era o pecado, tiveram outros mandamentos que lhes custariam muito: trabalhar, dor de parto, expulsão do jardim. Perderam aquele nível de intimidade com Deus. Vocês estão entendendo o que o desejo faz? O que o desejo pelas coisas do mundo faz? Que seria a primeira coisa, mas outra coisa que o Senhor falou no meu coração é que o desejo pode nos levar a conhecer coisas que, sem dúvida, não precisaríamos conhecer. O desejo nos faz perder a inocência. Às vezes nós desejamos uma coisa que não é pra gente desejar. E aí nós mordemos aquele fruto e não tem volta mais. A inocência foi roubada. Abriu-se os olhos. Outra coisa que o desejo faz é que a gente esqueça tudo de bom que já temos, supervalorize aquilo que não temos, distorce os nossos valores, nos torna gananciosos e avarentos. Adão e Eva tinha tudo que eles necessitavam, tinha tudo. Mas o desejo fez eles querer a única coisa que eles não poderiam ter.
E quantas vezes tem sido assim com nós? Aí o cara tem tudo em casa. O marido da mulher, o marido da família, um lar. E só uma coisa ele tem que fazer: honrar a sua esposa, respeitar os seus filhos. E o que ele faz? Vai comer o fruto que é proibido, fora do lar. E aí ele perde a inocência. A inocência daquele lar é roubado. Vocês estão entendendo, irmãos? Esse somos nós. Queremos só o que nós não podemos ter. Vocês estão comigo? Então fala pro seu irmão do lado aí. Hoje o Senhor vai mudar o desejo do seu coração. Fala mais forte. Fala mais forte. Fala assim também. Hoje o Senhor não vai deixar você dormir. Aqui no culto. A minha sogra acordou. Brincadeira. Existe uma outra história que fala muito com nós, pastor. Fala muito sobre nós, né? História de Davi. Atos 3, 22. Mas Deus removeu Saul e colocou em seu lugar Davi. Hã? Não é? Atos 3, 22 eu anotei. Anotei errado? 13, pastora? Obrigado. Pastora, Mas Deus removeu Saul e colocou em seu lugar Davi. A respeito de quem Deus disse: Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração. Fará tudo com que for da minha vontade. 1 Samuel 17, 32 a 45. Lê para mim, Ponência, aí. 1 Samuel 17, 32 17, 32 a 45. Davi disse a Saul: ninguém se preocupe por causa desse filisteu. Seu servo vai lutar contra ele. Saul respondeu: você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz e ele é guerreiro desde a juventude. Davi, porém, insistiu: tomo conta das ovelhas de meu pai, e quando um leão ou um urso aparece para levar o cordeiro do rebanho, vou atrás dele com meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. E disse ainda: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso também me livrará desse filisteu. Por fim, Saul consentiu. Está bem, então vá, disse, e que o Senhor esteja com você. Então Saul deu a Davi sua própria armadura, incluindo uma couraça e um capacete de bronze. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas. Não conseguiu andar com tudo isso, pois não estou acostumado, disse Saul, e tirou a armadura. Pegou 5 pedras lisas de um riacho e as colocou em sua bolsa de pastor. Armado apenas com seu cajado e sua funda, foi enfrentar o filisteu. Golias, com seu escudeiro à frente, caminhava em direção a Davi, rindo com desprezo do belo jovem ruivo. Gritou para Davi: por acaso sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. Venha cá e darei sua carne às aves, aos animais selvagens, berrou Golias. Davi respondeu ao filisteu: você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou. Amém.
É um resumo de Davi, da história de Davi. Davi, um rei, guerreiro, conquistador, corajoso, vencedor, um homem segundo o coração de Cristo, certo? E como diz o Lipe, olha que fita louca que acontece para sempre, para frente. 2 Samuel 11:2. Até aí, beleza? Entendemos quem era Davi, resumidamente, porque o texto é muito grande. Mas eu separei uma parte em que explica um pouco de quem foi. Certa tarde, Davi se levantou da cama, depois de seu descanso, e foi caminhar pelo terraço do palácio. Quando olhava do terraço, reparou uma mulher muito bonita que tomava banho. Vamos ver se vocês estão comigo. Quando Davi viu a mulher, o que aconteceu? Ele desejou. E a partir desse momento, o desejo cegou. Às vezes, quando nós desejamos muito uma coisa, pastor Ali, nós ficamos cegos. Eu estava conversando com o Brunão e com o Kleber antes do culto, e a gente estava conversando sobre os golpes que tem por aí. E o Brunão relembrou quando ele caiu num golpe. Ele queria comprar uma moto, né, Brunão? Aí ele viu o Instagram lá, entrou em contato. Aí a moto estava mais barata do que o preço que era. Aí ele falou se ele desse uma entrada, como ficaria as parcelas. E as parcelas ficou muito mais barato do que ficaria. E tudo indicava para ele que era um grande sucesso. Só que, na verdade, era um golpe. E aí depois, quando ele deu a entrada, o cara sumiu. E aí quando ele foi puxar na conversa, ele falou assim, cara, tava na cara que era um golpe. Mas o desejo fez o que com ele? Nos cegou. O desejo nos cega. E olha o que Davi manda fazer, que é o homem segundo o coração de Deus. Olha o que o desejo fez com ele. Ele mandou buscar a mulher, decidiu deitar com ela, ela engravidou. Ele mandou trazer o seu marido da guerra, tentou manipular para que Urias fosse para casa para deitar com ela, no intuito de que falasse que o filho seria do marido. Não deu certo, então ele trama a morte de Urias. Estão entendendo o que... Está entendendo, pastor? O que o desejo faz? Um homem segundo o coração de Deus, pelo desejo, cobiçou, tramou, decidiu matar, porque o desejo cegou. 2 Samuel 11:14-15. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta para Joabe e mandou Urias entregá-la. A carta continha as seguintes instruções: coloque Urias na frente onde o combate estiver mais intenso. Depois recue para que ele seja morto. No versículo 24 acontece a morte de Urias. Assim que passa o luto, Davi traz Betseba para ser sua mulher. Então no capítulo, acho que é 3:12, no capítulo 3, versículo 12, de Samuel, o Senhor revela a Davi que a maldade dele não seria encoberta, através de uma parábola ministrada pelo profeta Natã. 2 Samuel 12, 7, 8 e 9. Então Natã disse a Davi: você é esse homem, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu ungi a rei de Israel e os livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres de seu senhor, e o seu reino e o reino de Israel e Judá. E se isso não bastasse, teria lhe dado muito mais. Por que então você desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão terrível? Você assassinou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e roubou a esposa dele. Então o Senhor falou a Davi sobre as consequências do seu desejo. Eu estou decorrendo o texto, tá? Que a consequência dos seus desejos é que a espada não se afastaria mais da sua família. Davi se arrepende, o Senhor aceita o arrependimento, mas mesmo assim
a vida do seu filho não é poupada. Resumir um pouco a história, porque é longa, mas a gente pode meditar em casa. Então o homem segundo o coração do Senhor desejou, tramou, executou a morte para roubar a mulher. Quando o Senhor revelou a ele através de um profeta que seus desejos, a sua maldade não ficaria obscura, não ficaria, como posso dizer, encoberta, ele se arrepende, mas teve uma consequência. O Senhor recolhe seu filho. Sabe, irmãos, tem um rap que eu gosto que fala que o Senhor perdoa os pecados, né? Mas a consequência é aqui na terra, muitas vezes. Eu não sei se é uma heresia, se não é, mas me veio essa parte no meu coração. E sabe o que o Senhor falou comigo? Que os nossos desejos nos fazem errar, às vezes de uma forma tão grave, mas o Senhor é bondoso, nos perdoa. Mas mesmo Ele nos perdoando, tem consequências. E o que a gente tem feito que pode gerar uma consequência terrível? Pensa aí, põe a mão no seu coração. E pede para Deus revelar para você. Deus, o que eu tenho feito que pode me gerar alguma consequência? Me livra disso, Senhor. Não me deixe pagar por essa consequência, Senhor, agora. Mostra no meu coração se tem algum caminho mal que eu tenho feito, que eu sei que o Senhor vai me perdoar, porque o Senhor é bom. Mas não me faça, Senhor, pagar por esse preço. Me mostre agora, Senhor. O desejo nos faz reféns da nossa carne. Nos tornando reféns, caímos no pecado, e o salário do pecado é a morte. Os desejos errados nos trazem consequências terríveis. O desejo muda o nosso caráter ou revela quem somos de verdade. Aquele que está em pé, vigie para que não caia. Vocês estão entendendo, irmãos? Sabe o que é, Hernandes? Antes de todo pecado vem um desejo. É isso que o Senhor está falando para nós hoje. Se você já está vendo que está desejando alguma coisa que não provém do céu, já corta, já para aí, Paulinho. Antes de chegar a consumar o pecado, antes disso te afastar de Deus. Estou caminhando para o fim, tá, irmãos? Queria, agora que vocês prestassem bastante atenção, queria fazer uma analogia. Estão comigo? Eu não sei, parece que vocês estão um pouco... Vocês estão tristes comigo, ou estão tristes com a mensagem. Mas a palavra diz, né? Eu não sei aonde está, mas que tem que descer amarga. Como que é, Paulinha? Tem que ser doce, mas tem que ser amarga, né? Ao estômago, né? É, Tati, tem uma palavra, né? Todos sabem que eu trabalho na Gerando Falcões e nós temos um projeto chamado Favela 3D, onde nós fazemos intervenções sistêmicas contra a pobreza na favela, né? Então, muitas vezes é dando casa, reformando, e quando a gente chega na favela, a gente faz um diagnóstico, e esse diagnóstico nos mostra quantas casas têm que ser reformadas, quantas pessoas precisam de emprego, quantas casas, de fato, a gente tem que derrubar e reconstruir. E quando a gente chegou na favela da Boca do Sapo, que é a favela dos sonhos, a gente viu que tinha que derrubar 40 barracos de madeira, barracos terríveis, para reconstruir e reformar mais de 100 casas. E a gente começou a fazer. E começamos a fazer. E quando a gente tira uma família de um barraco e dá uma casa, a gente detectou que precisa de um tempo de adaptação. Algumas famílias, Ale, conseguiram entrar na casa e já tocar a vida. Outras famílias foi terrível. Eu entrei numa casa, mano, Éder, e a família estava criando 3 cachorros dentro do banheiro. Tinha mais cocô fora da privada do que na privada. Mas porque quando era o barraco de madeira, o banheiro era fora da casa,
Então os cachorros ficavam ali perto e para ela era normal. Então quando a gente deu a casa, que ela falou, vou colocar meus cachorrinhos dentro do meu banheiro. A gente já viu casos da gente dar a casa e a pessoa ficar 3 meses ainda defecando no rio assim, porque ela tem medo de usar a privada. Porque ela não sabe usar. Tem um senhor, eu não posso falar o nome dele, né, vai filmando, mas ele morava num barraquinho terrível. A gente deu uma casa para ele. Ele falou que tinha mais de 40 anos que ele tomava um banho quente. E aí nós perguntamos, tá tomando banho todo dia? Não, todo dia não, né? Vai que quebra. Ele não sabe usar. Mas o que isso tem a ver, né? Vou falar. Nós percebemos que mesmo estando na mesma favela, as pessoas se encontram em situações e estágios e momentos diferentes. Que o que serve para uma não serve para outra. Agora eu vou trocar para a igreja. Mesmo estando na mesma igreja, recebendo o mesmo alimento, as pessoas se encontram em situações e estágios, momentos diferentes. O que Deus tem para uma não serve para outra. Entenderam? Nós estamos sendo alimentados com o mesmo alimento. Mas a gente sabe que existem pessoas que andam mais rápido que a outra. Mas o que isso tem a ver? Aí está o X da questão. Todas as pessoas desejavam casa nova ou reforma, mas nem todas estavam prontas para receber. Assim somos nós. Desejamos o carro do outro, a casa do outro, o emprego do outro, o cargo do outro. Mas muitas vezes não estamos prontos para receber, mas achamos que estamos. Sabe o que acontecia, irmãos? Muitas famílias nem queriam a casa porque queriam a casa, tipo, que elas queriam porque elas queriam mostrar para outra que elas receberam, entende? E aí eu vou falar algumas coisas aqui que você não se ofenda, mas que receba de Deus. Aí algumas semanas aqui, há uns anos atrás, foi levantado um grupo de presbítero, né? E a gente foi agora sendo ministrado por eles. E agora a gente levantou um grupo de diáconos, né? E aí possa ser que em alguém tenha ficado algum sabor amargo, porque poderia ser eu. Amém, poderia. Mas se não foi, porque Deus achou que não era a hora. E amém, vamos continuar a vida, vamos continuar evoluindo, progredindo na estrada do Espírito. E se for da vontade de Deus, amanhã pode acontecer. Vocês estão entendendo? Tá entendendo, Tati? Eu estou sendo muito duro, muito pesado. Pastor, você quer tomar o microfone? Sabe o que acontece, irmãos? A gente tem que parar de colocar o desejo acima da nossa esperança. Nós desejamos tantas coisas que estamos ficando cegos em meio aos nossos desejos e estamos perdendo a razão. Estamos fazendo coisas que todo mundo vê que nós estamos errados e só nós achamos que estamos certos. Porque o desejo nos cegou. Pedi para o Paulinho cantar uma canção que falou muito comigo essa semana. E eu queria de verdade que nós cantássemos essa canção com o coração, sabe? A Bruninha vai colocar a letra? Amém, irmãos? Até aqui, amém? Amém? Dá-nos mais fome por tua presença, dá-nos mais sede pela água da vida, pois onde há fome e onde há sede, ali tu estás. Se os meus olhos estiverem fechados e os meus ouvidos não ouvirem mais, abro os meus olhos e os meus ouvidos, preciso de ti. Tu és meu alimento e o meu prazer está em ti.
desejamos por ti. Por ti. Nós desejamos por ti. Mais que os amores que existem no mundo, mais que os prazeres que existem na terra, mais que as paixões que são passageiras, desejamos por ti. Mais que o conforto da minha vontade, mais que os desejos de toda a vaidade, mais que os meus planos e os meus desejos, desejamos por ti. Mais que os amores que existem no mundo, mais que os prazeres que existem na terra, mais que as paixões que são passageiras, desejamos por ti. Mais que o conforto da minha vontade, mais que os desejos de toda a vaidade, mais que os meus planos e os meus anseios, desejamos por ti. Te desejamos, Deus, mais do que tudo aqui. És nosso bem maior, desejamos por ti. Te desejamos, Deus, só tu nos satisfaz, sendo a presença, não sairemos daqui. Nós desejamos por ti. Por ti. Nós desejamos por ti. Por ti. Nós somos muito instáveis, irmãos. Tudo vira alvo do nosso desejo, tudo nos abala, tudo rouba a nossa paz. Militamos por qualquer coisa, estamos em crise todos os dias. Nos movemos por qualquer tipo de doutrina, sabe? Nós somos assim. Eu tô acabando, irmãos, mas na quinta-feira, no culto lá em casa, o Thiago ministrou e Deus falou tanto com o meu coração sobre o que nós temos dado por aí. A Lília ministrou anos atrás, isso também não sai do meu coração, que Jesus é irresistível dependendo da forma que ele é apresentado. E quantas pessoas passam pela nossa vida todos os dias? Quantas pessoas passam por nós, fazem parte do nosso dia a dia no emprego, na condução, aqui na comunidade? E o que as pessoas têm levado de nós? Muitas vezes, Bruno, as pessoas saem sabendo, Cris, aonde nós trabalhamos, elas sabem o carro que nós temos, quanto nós pagamos, o que nós fazemos com o nosso dinheiro, mas elas não levam de nós a nossa verdadeira esperança. E aí quando ela vai falar de nós, 2, 3 anos, daqui a pouco, ela vai falar de tudo. Ah, o Bruno que era jogador, que trabalha nas favelas, mas não vai falar, não, o Bruno, o homem de Deus, aquele que pregava, aquele que falava sobre uma esperança que não tem preço, sobre um Jesus que morreu na cruz por nós, que nos deu vida, que nos resgatou. Não fala. Porque nós temos dado para as pessoas os nossos desejos, não a nossa esperança. Nós temos sido movidos e guiados pelo desejo do nosso coração, e nós sabemos que é enganoso o desejo dos nossos corações. Mas o Senhor quer dar um basta nisso hoje.
Não que Ele precise de nós, mas Ele é tão legal que Ele nos dá a oportunidade de colaborar com o reino dEle. Nós não somos a última bolacha do pacote, mas o Senhor nos ama tanto que nos dá o privilégio de caminharmos com Ele, Paulinho. Coloquem de pé, irmãos, se coloquem de pé. Nós temos apresentado os nossos desejos em conquistas, ao invés de apresentar a nossa esperança. Temos apresentado uma falsa esperança, não a esperança verdadeira que é Cristo. A Cris fala uma coisa e eu tenho muito gravado no meu coração que nós não precisamos conhecer o falso, nós temos que ser especialistas no verdadeiro. Que nós possamos nos tornar especialistas na verdadeira esperança e assim proclamá-la. Chega, irmãos, chega de ser conduzidos pelos nossos desejos. E eu não estou falando dos desejos bons, porque eu já falei lá no início, existem desejos bons, mas nós somos ruins. E a maioria dos desejos são desejos carnais.